tireoidopatia na gestação. Dr. Juliano Zakir, de Brasília, endocrinologista com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, doutorado em Ciências da Saúde pela UNB, médico colaborador de serviço de endocrinologia do Hospital Universitário de Brasília, professor do curso de medicina da FACIPLAC e médico consultor do Laboratório Sabin. Então, eu queria dar as boas-vindas novamente e na expectativa de uma excelente aula. Olá, bom dia. Para mim sempre é um prazer voltar a Salvador, uma cidade que eu gosto muito. Antes da gente começar, eu vou passar um vídeo institucional do laboratório. Inovar, acreditar, empreender, buscar a máxima qualidade em todos os detalhes. É assim que o Sabin cumpre sua missão de oferecer serviços de saúde com excelência, sem abrir mão do atendimento que olha nos olhos. Hoje, o Sabin é uma empresa referência em saúde no Brasil, com reconhecimentos e prêmios que atestam a qualidade dos seus serviços, o modelo de gestão e as pesquisas técnico-científicas. O ambiente de trabalho destaca o Sabin como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil e na América Latina. No Sabin, pensar o futuro é um exercício diário. E nós temos muito orgulho da nossa trajetória. Ela foi estruturada na qualidade, na inovação e no desenvolvimento contínuo das nossas pessoas. Ao longo dos anos, o Sabin levou sua qualidade técnico-científica e seu jeito especial de atender para todas as regiões do país. Definimos um projeto de crescimento e de expansão ousado, de expansão geográfica para diversas cidades e estados. Hoje estamos em mais de 10 estados no Brasil e o nosso papel é de levar esse serviço de excelência do Sabin para todos os lugares onde nós estamos. Em todas as suas unidades, o Sabin apresenta estrutura e atendimento humanizados, garantindo conveniência e conforto. No segmento de análises clínicas, a empresa possui um amplo portfólio de exames, realizados a partir de um rigoroso controle da qualidade. Para oferecer soluções completas em saúde, o Sabin disponibiliza o serviço de diagnóstico por imagem, com equipe médica especializada e modernos equipamentos. Outro serviço do grupo é o check-up executivo, que integra em um mesmo dia e local exames e consultas com médicos de diversas áreas. O serviço de vacinação atende clientes de todas as idades. O Sabin participa de programas de acreditação e possui certificações que atestam a qualidade e a gestão de seus serviços. A comunidade médica e os clientes contam com todo o suporte da assessoria científica. Nós sempre somos muito otimistas com o Brasil, otimistas com a saúde, otimistas com as empresas. Nós temos uma direção e buscamos os caminhos, para conseguir almejar esses nossos objetivos, as nossas ações, os nossos planejamentos. E para isso nós colocamos as pessoas no centro da estratégia da empresa. Por meio do Instituto Sabin, a empresa investe em diversos projetos de impacto social nas comunidades onde atua. O Grupo Sabin está entre as maiores empresas de medicina diagnóstica do país e atingiu mais um marco em sua história com a nova sede. Localizada no coração do Brasil, ela é destaque em respeito ao meio ambiente e eficiência energética. Com um núcleo técnico operacional, referência em automação laboratorial e pesquisa de métodos diagnósticos, o Sabin cresceu, se transformou, mantendo seus valores. O resultado de tudo isso pode ser visto no sorriso dos colaboradores e na satisfação dos seus clientes. Sabin, Medicina Diagnóstica. Bom, primeiro fiquei muito curioso quando fui convidado. Quando me convidaram para dar aula aqui, eu falei, nossa, um sábado de manhã cedo, essa coisa. Depois fiquei feliz por ser um café da manhã. Então, remete a uma coisa mais informal, uma coisa, parece que você está trazendo a pessoa para dentro da sua casa, dentro da sua cozinha. E quem vem para a cozinha é mais íntimo, né? Então, eu quero que seja uma apresentação, vamos colocar assim, uma coisa informal. Se vocês quiserem me interromper também durante para fazer pergunta ou alguma colocação, sintam-se à vontade, tá bom? Então, começaremos. Bom, para a gente começar, eu vou mostrar um pouquinho o roteiro da nossa aula aqui.
Eu vou falar sobre, primeira coisa, os testes de função tireoidiana na gestação, que mudam alguma coisinha. A questão da autoimunidade da tireoide na gestação também. O impacto das doenças funcionais tireoidianas na fertilidade. E eu vou falar, obviamente, do hipotireoidismo, da tireotoxicose com relação com a gestação. E também, no finalzinho, vou falar brevemente sobre nódulo tireoide e carcinoma de tireoide na gestação. Bom, começando, primeira coisa, a gente tem que entender que durante a gestação existe uma modificação fisiológica intensa em relação à tireoide. Primeira questão é que a gente vê que existe até um aumento de volume tireoidiano em 10% a 40% se comparados ao período de pré-concepção. A segunda coisa que a gente sabe, que isso a gente vê desde a época da graduação, é a relação entre o HCG e a sua afinidade com o receptor do TSH lá na tireoide. O que motiva, em grande parte, uma supressão do TSH, ou seja, às vezes você tem uma geração de uma hipertireoxinemia transitória durante a gestação, levando a uma supressão de TSH. Além disso tudo, o que acontece? A tireoide do feto vai começar a funcionar efetivamente lá pela 14ª semana de gestação, aproximadamente. E, por conta disso, existe um aumento de demanda de produção de hormônio tireoidiano, né, durante esse contexto, chegando até 50%. Então, uma mãe com uma tireoide normal vai fazer esse upgrade, vamos colocar assim, em termos de produção de hormônio tireoidiano. Além de tudo, ali pela 7ª semana, chegando com um pico até a 10ª semana de gestação, existe um aumento da produção da globulina ligadora dos hormônios tireoidianos, a TBG. E ela chega a aumentar 50% níveis basais, o que também leva a gente a fazer uma interpretação diferente dos exames de função tireoidiana durante a gestação. Além disso tudo, a gente flagra em até 17% das nossas grávidas uma positividade dos autoanticorpos para a tireoide. Diante dessa equação toda, a gente tem um ambiente mais complexo, um ambiente que leva a gente quebrar um pouco a cabeça e se perguntar como que eu avalio uma doença tireoidiana, principalmente do ponto de vista funcional, durante a gestação, como que eu avalio, a depender do que eu observar, eu devo tratar, se eu tiver que tratar, como que eu trato. Então, isso que a gente vai tentar responder hoje durante essa aulinha. Primeira coisa, sobre os testes de função tireoidiana durante a gestação. Então, pelas explicações que a gente colocou ali atrás, existe fisiologicamente um deslocamento para o valor mais baixo do valor de referência do TSH. O que se coloca, em geral, que admite-se um valor de TSH menor 0,2 do que o limite inferior da normalidade, e também o limite superior da normalidade admite-se que ele seja pelo menos menos 0,5 ou menos 1 microunidade por litro do que na população normal. Essa questão da normalidade do TSH depende, obviamente, da ingesta, né, do aporte adequado de iodo na dieta da paciente, da presença ou não dos autoanticorpos para a tireoide, da população que está estudando, e existem alguns estudos que até colocam-se que talvez o IMC da paciente influencia nesses valores. Se a gente for pegar aqui um levantamento, esse aqui é o guideline mais recente da Sociedade Americana de Tireoide, onde ele faz essa avaliação de doenças tireoidianas e gestação. O que a gente coloca, se a gente for pegar nessa meta-análise, os intervalos de referência aqui entre o percentil 2,5 e 97,5 do que é normal para TSH na gestação. E aqui ele coloca na gestação, em geral, pelo menos até metade da gestação. O que se nota é exatamente isso que eu falei, que você nota um deslocamento para a parte inferior do valor de referência do TSH. Importante notar também que a mediana desse valor de TSH, em geral, ele gira em torno de 1 e pouco. Tá? Então, o que se propõe é o seguinte: o ideal seria que se definisse valores de normalidade de TSH de acordo com a população específica que você está lidando,
Mas, para isso, você teria que fazer uma avaliação pormenorizada de gestantes, garantindo que tenham uma ingesta adequada de iodo, que não tenham doença tiroidiana prévia e que não tenham presença de autoanticorpos. O que torna isso difícil de realização. Então, o que se coloca é que a gente admite que qual o valor de referência que seria normal de TSH? Você subtrai menos 0,4 do limite inferior e você subtrai menos 0,5 do limite superior. Se a gente for pegar em termos gerais, um TSH normal numa mulher que não está grávida, em geral, tem que valor de referência varia de 0,3, 0,4 a 4,5 mais ou menos. Então, o que se coloca que a gente pode levar como normal na gestação no primeiro trimestre, um TSH aí da mulher de 0,1 a 4, vamos colocar assim. Então, o que for falar hoje aqui, qual que é o limite inferior e superior do TSH no primeiro trimestre? De 0,1 a 4 para a gente simplificar, e isso é balizado pelos consensos, principalmente pela Sociedade Americana de Tireoide. Chegando-se no segundo, terceiro semestre, esses valores de TSH eles vão voltando, né, aos mais próximos a da pessoa não gestante, né, da mulher não grávida. Mas vamos trabalhar, principalmente quando a gente for falar de hipotireoidismo e daí por diante, trabalhar com esse valor aqui do limite superior da normalidade, 4. Além de tudo, o que acontece? A gente habitualmente, quando vai fazer uma dosagem de função tiroidiana, a gente solicita o TSH e T4 livre e está ótimo, você consegue resolver 95% dos problemas só com esses dois hormônios. A grande questão é o quê? Por essa alteração da produção da TBG, que a gente conversou, e diminuição da albumina na grávida, que acontece esse fenômeno aí na 7ª semana, chegando com um pico na 16ª semana, existe uma perda de confiabilidade na dosagem do T4 livre. Isso na maioria dos ensaios automatizados que a gente usa nos laboratórios comercialmente falando. Então, o que se propõe é o seguinte, é a dosagem, você ter como parâmetro não o T4 livre, mas o T4 total. Então, em gestante, o ideal é você, obviamente, solicitar o TSH. Você pode pedir o T4 livre? Pode, mas o T4 total ele seria mais fidedigno. Desde que se faça um ajuste também no valor de referência, que você vê lá no rodapézinho do lado laboratorial. Lembra que eu falei que esse fenômeno começa da 7ª semana e tem um pico e se estabiliza na 16ª semana de gestação. O que a gente verifica é que você tem que fazer um ajuste de mais 5% no valor de referência a cada semana que se passa a partir da 7ª semana. Por exemplo, você pega uma gestante na 11ª semana de gestação, ou seja, existem 4 semanas além da 7ª, então seria uma correção de 20%. Então, o valor lá que tem de 3,2 a 12,6, eu multiplicaria, eu faria uma continha aqui para fazer um ajuste na correção de 1,2, ou seja, do 20%. A partir da 16ª semana, essa correção, esse ajuste a maior do valor de referência é de 50%. Então, em suma, TSH, o deslocamento é a menor do valor de referência e o T4 é o total que a gente pede, sempre fazendo um ajuste a maior aí desse valor de referência. Tá? 1,5, ou seja, a mais 50% a partir da 16ª semana. Bom, fazendo esses ajustes, nos localizando, agora a gente começa a falar de, vamos dizer, situações clínicas específicas. Bom, a primeira parte que eu vou falar é da influência da autoimunidade tiroidiana na gestação. O que se nota, eu cheguei a colocar essa informação antes, é que existem vários estudos mostrando que chega-se a perceber 17% de presença de autoanticorpos nas gestantes. Tá? Existe uma relação bem sólida aí na questão da presença do autoanticorpo por si só, sem falar de mudança de função tiroidiana, de alteração de função tiroidiana, com o abortamento espontâneo. A grande questão é que ainda não se definiu se a relação causal. Existe uma associação, mas não se tem uma relação de causa e efeito. Quando coloca-se a associação, enfim, uma relação de causa e efeito dos autoanticorpos com a perda fetal de repetição, já essa associação não é tão robusta assim. Por quê?
o que se vê, existem alguns vieses de presença de outros autoanticorpos, como, por exemplo, a anticardiolipina, que pode promover uma perda fetal, uma perda fetal de repetição. Então, por isso que a associação mais robusta, mais forte, é com o abortamento espontâneo único. Assim. Bom, o que se coloca é que, eu não sei se alguém vai me perguntar depois de selênio, por exemplo, mas o que se coloca é que nessas pacientes que têm perda fetal de repetição, talvez a introdução da levotiroxina, tá, ela pode reverter ou pode diminuir perdas fetais, chances de perda fetal, ao longo das próximas tentativas de gestação. Então, o que você recomenda é o seguinte, eu tendo uma paciente com função tiroidiana normal e autoanticorpo positivo, a princípio, o que eu devo fazer é dosar o TSH de 4 em 4 semanas até o meio da gestação. Se não alterou função tiroidiana até aí, provavelmente não vai alterar mais. Bom, segundo ponto, paciente eutiroideia com anticorpo positivo, mas apresentando perdas fetais prévias de repetição, considere-se introduzir a levotiroxina em doses baixinhas, 25 a 50 microgramas. Essa dose é baixinha, de risco de efeitos colaterais pequenos, e o benefício parece ser maior do que o risco que você expõe ao paciente. A questão do selênio, que eu até falei assim, alguém deve me perguntar alguma coisa desse tipo. O selênio a gente usa em outras situações aí de doença autoimune tiroidiana, principalmente como oftalmopatia de Graves, ou até na paciente no paciente ou na paciente não grávida, ou seja, só com anticorpo positivo, e você tem uma ideia de talvez postergar o processo de ataque dos autoanticorpos, a gente usa selênio nesses pacientes em algumas situações. Na gestação, a gente não recomenda isso rotineiramente. Existe um risco de diabetes gestacional, diabetes tipo 2 também ao longo da vida. Aí. Então, o que se notou que tem muito mais influência, tem muito mais resposta à introdução de levotiroxina em doses baixas do que a gente pensar no selênio propriamente dito. O impacto das doenças tiroidianas na fertilidade. Obviamente, a gente está careca de saber que o hipo ou o hipertiroidismo, clinicamente, vamos dizer, detectado, eles vão influenciar negativamente a questão da fertilidade, né? Então, isso a gente não tem muita dúvida, não tem muito o que debater. O que se viu, esse cientista aqui, Abalovic, foi que na investigação de mulheres inférteis, quase 14% apresentavam um hipotireoidismo subclínico, contra das mulheres férteis, né, quase 4% somente apresentavam essa disfunção, vamos dizer, mais precoce da tireoide. Tá? Agora, não se fez essa associação com a presença dos autoanticorpos. Então, o autoanticorpo, por si só, ele pode ter uma relação com as perdas fetais, mas não, obviamente, desde que a paciente seja eutiroideia, mas não com a questão da fertilidade. Então, o que a gente tem de recomendação para essa questão das tireoidopatias na intenção de gestar, né, na questão da investigação da fertilidade? Que a dosagem do TSH, obviamente vocês sabem muito mais que eu, vocês mexem com isso aí todo dia, ela se faz como rotina durante essa investigação da infertilidade. E, obviamente, se você detectar um hiper ou um hipertireoidismo clínico, obviamente ele tem que ser tratado. Já a paciente que tem um hipotireoidismo subclínico, tá? O que é determinado como hipotireoidismo subclínico? Isso pré-gestacional, estou falando. Repetidamente um TSH alterado, em geral, entre o valor limite de referência superior e até 10, com manutenção de T4 livre normal, isso você confirmando, ou seja, isso sendo permanente. Então, um hipotireoidismo subclínico, na paciente que está tentando engravidar de forma natural, a gente pode até considerar o uso de hormônio de levotiroxina em doses baixas. Do ponto de vista da gente endocrinologista, quando chega para a gente um paciente com uma paciente com hipotireoidismo subclínico
E no meio da consulta ela conversa, olha, casei tem pouco tempo, vou programar minha gestação para daqui, sei lá, 1 ano, alguma coisa assim. Você já, peremptoriamente, já começa a tratar. Então, na verdade, o hipotireoidismo subclínico na paciente com intenção de gestação, a gente já pensa em tratar logo. Então, a gente... até às vezes você começa com essa dose, mas às vezes você fatalmente tem que chegar em doses até maiores do que isso. Bom, já na paciente com hipotireoidismo subclínico e que está sendo submetida a técnicas de reprodução assistida, aí essa aí não é nem questão de considerar tratar. Essa aí é quase que mandatório o tratamento, sempre mantendo como meta, tanto aqui quanto aqui, manter o TSH menor do que 2,5. Tá? Já na paciente eutiroideia com anticorpo positivo e está tentando conceber naturalmente, a princípio não se faz necessário o uso de levotiroxina. Já na paciente que vai ser submetida a técnica de reprodução assistida, com função tiroidiana normal, anticorpo positivo, considera-se tratar também, por aqueles motivos que a gente falou da questão da fertilidade. Até aqui tudo bem? Posso passar? Seguindo. E aqui já vamos falar mais de um quadro já mais aflorado. O hipotireoidismo na gestação, ele vai ser definido como o TSH acima do limite superior da normalidade estabelecido, que é aquele que a gente conversou, né? Aqui, quando não é possível se estabelecer o valor na sua população estudada, a gente vai usar aquele limite, aquele corte de 4 microunidades por litro no primeiro trimestre. O que se nota é que 2 a 3% das mulheres saudáveis em idade fértil têm um TSH acima desse limite aqui. A causa mais comum do hipotireoidismo, seja ele gestacional, seja ele fora da gestação, pelo menos no nosso ambiente, é de origem autoimune também. A gente nota que existe presença dos autoanticorpos até 60% das gestantes que têm já uma alteração de TSH. Isso aqui também é outra informação que todo mundo sabe, a questão dessa interação entre esse hipotireoidismo e esses desfechos adversos na gestação. Questão óbvia do comprometimento neurocognitivo da criança. Você tem estudos mostrando que a prole pode ter um coeficiente de inteligência diminuído ao longo da vida, um risco maior de prematuridade, de baixo peso ao nascer, de doença hipertensiva específica da gestação e até perda fetal, como a gente já falou. Negro e colaboradores, aqui em 2010, esse cientista que é um estudioso dessa parte aqui, principalmente dessa parte de hipotireoidismo e da questão também da autoimunidade, mostrou que se você, aqui ele usou o limite não de 4, mas o limite de 5 como o limite superior da normalidade para as gestantes. Se você pega pacientes entre 2,5, mas não maiores do que 5, né, gestantes, e comparando com um TSH abaixo daquela meta que a gente falou, menor do que 2,5, você tem uma diferença aí importante em termos de perda fetal, sendo obviamente maior aqui no grupo que está até não anormal, mas vamos dizer, na metade superior do limite de referência. Então, como recomendação, o que existe é o seguinte: a paciente que tem um diagnóstico de hipotireoidismo prévio à gestação, obviamente, ela deve ser mantida em tratamento e também deve ter sua dose ajustada. Como a gente mostrou aqui, existe uma demanda maior pela produção do hormônio tiroidiano, em até 50%, isso no fisiológico. Então, a gente nota que de 50% até 85% das gestantes que são hipotireoideias previamente e já estão sendo tratadas, elas devem ter a sua dose ajustada. Tão logo ela manifeste a intenção de engravidar ou tão logo ela te comunique a gestação. Aí um espacinho para piadinha agora. Eu sempre brinco com meus pacientes que têm hipotireoidismo, que estou tratando, está bem compensadinho, eu falo, engravidou, a primeira pessoa que tem que saber sou eu, não é seu esposo. E aí teve uma que levou ao pé da letra, me ligou, doutor, estou grávida. Eu falei, você já contou para o teu marido? Não. Eu falei, não, mas conta para ele primeiro, né? Não precisa contar para mim. Mas você falou. Eu falei, isso que é paciente boa. Então, por que deve ser feito isso aqui? Para você fazer um ajuste o mais precocemente possível. E aí existem duas maneiras curiosas da gente fazer esse ajuste. Em geral, você vai fazer um ajuste de 25% a 30% da dose, desde que a paciente esteja compensada previamente à gestação.
né, em torno de 25% a 30% do que ela já usa, né? Ou uma maneira mais fácil, se você às vezes tiver um acesso um pouco ruim com a paciente, hoje em dia a gente está considerando que é difícil, né? O paciente acha a gente em qualquer lugar, mas caso não seja o caso, você pode deixar orientado da seguinte maneira: tão logo você engravidar, você descobriu que esteja grávida, o comprimidinho que você toma todo dia, eu tomo levotiroxina de 100 microgramas todo dia, de manhã cedo em jejum. Você fala assim, a partir do momento que você descobriu que está grávida, você inclua mais 2 comprimidinhos já durante a semana. Ou seja, eu uso um comprimidinho por dia, ou seja, 7 comprimidos por semana. Então, essa paciente vai tomar 9 comprimidos por semana. É só você falar o seguinte: no final de semana, você toma 2. Então, você toma 100 de segunda a sexta, né? Ou seja, um comprimidinho, e no sábado e domingo você toma mais 2. Isso para começar o ajuste, e aí você também chamar essa paciente para reavaliar, e aí tem que fazer um ajuste mais à frente, se for o caso. Então, existem essas 2 maneiras. Claro, tudo isso, se a paciente ela já vem para você compensada. Às vezes você vê o paciente que engravida com TSH de 15. Às vezes acontece. Então, você tem que fazer, vamos dizer, você tem que contabilizar o ajuste mais o tratamento que não tinha sido feito anteriormente. De recomendação, pelo consenso americano de tireoide, o que a gente coloca é o seguinte: a gestante, ela que seja, vamos dizer, saudável e engravidou, você como primeiro exame, como avaliação no primeiro pré-natal, vamos colocar assim, se ela tiver um TSH acima de 2,5, você deve pedir o teu próximo passo, a dosagem dos autoanticorpos. E aí existe uma série de caminhos que você pode percorrer. Bom, se a paciente tiver o autoanticorpo positivo, com TSH acima do limite superior, que é o 4 que a gente conversou, tratamento. Se tiver um anticorpo positivo, mas o TSH esteja abaixo de 4, mas acima de 2,5, aí você considera o tratamento de acordo com outras coisas que você vai averiguar durante a tua anamnese, os antecedentes dela e daí por diante. Agora, se essa paciente tiver anticorpo negativo, acima de 4, mas menor do que 10, você também considera tratar. Agora, acima de 10, sendo anticorpo positivo ou negativo, aí não tem sombra de dúvida, é tratamento. Você só não vai tratar ou nem considerar o tratamento se a paciente tiver, olha, veio maior do que 2,5, mas abaixo de 4, e o anticorpo negativo, você a princípio não trata. Então, se você quiser olhar de uma outra maneira, acho que aqui, eu pelo menos graficamente enxergo melhor as coisas, não sei se vocês são assim, mas aqui é mais ou menos o fluxograma. TSH entre 0,1 e 2,5, não precisa fazer nada. Acima de 2,5, faz os anticorpos, né? Anticorpo positivo, entre 2,5 e 4, considera tratar. Entre 4 e 10, tratar obrigatoriamente. O paciente que tiver anticorpo negativo, entre 2,5 e 4, não. E entre 4 e 10, considera tratar. E aqui, acima de 10, sendo anticorpo positivo ou negativo, não tem muito o que questionar, é tratamento aí sempre. Bom, e uma vez você tratando, você vai perseguir uma meta para você manter essa paciente bem ajustada, que é manter o TSH abaixo de 2,5 ou pelo menos na metade inferior do que a gente estipula como um valor de referência específico para o trimestre. Mas até 2011, que era o último consenso que tinha da Sociedade Americana, colocava-se assim, meta para o primeiro trimestre de TSH, no paciente que está tratando, até 2,5, do segundo trimestre até o parto, até 3. Esse 3, ele meio que saiu. Então, agora é 2,5 até o final da gestação, o corte. O segmento deve se fazer dosando TSH de 4 em 4 semanas. A gente tinha uma orientação antes de 6 em 6 semanas, hoje parece que encurtou um pouco mais esse intervalo, fazendo isso até a metade da gestação praticamente. E estando bem ajustadinho, você pelo menos uma vez, próximas 30 semanas de gestação, você colhe um TSH de novo para verificar o ajuste. Tão logo essa mulher der à luz, você deve retornar com a dose de levotiroxina pré-parto. Se a dose era 0, se ela não usava nada,
ela vai ficar sem nada. Tá? Principalmente naqueles casos que a gente considera usar 25, 50, naquele paciente que é eutiroideia, com anticorpo positivo, que vai fazer fertilização in vitro, enfim. Então, nesses casos, você considera descontinuar a medicação. E, após 6 semanas de você interromper a medicação, você solicita uma nova avaliação laboratorial para verificar o que vai depender dali. Tá? Seguinte, tirotoxicose e gestação. Então, aqui vamos para o ambiente oposto. A gente vê que a doença de Graves, que é a causa de tirotoxicose mais frequente nas pessoas não gestantes, durante a gestação ela é bem menos frequente. Ela incorre aí em torno de 0,2% das gestações, ou seja, cada 1.000 gestações, 2, ou seja, cada 500 gestações, uma vai apresentar. Existem outras causas também, o bócio multinodular tóxico, o bócio nodular tóxico, que é a doença de Plummer, a tirotoxicose factícia, que é, às vezes, você errar a mão no seu tratamento com levotiroxina. Mas o que a gente mais observa, mais vê, é mais frequente, presente até 3% das gestações, é a tirotoxicose gestacional transitória. Ela ocorre prioritariamente na primeira metade da gestação, devido àquela interação do HCG, que faz o pico maior aí do primeiro trimestre de gestação, com o receptor de TSH, levando à supressão do TSH. Então, em até 5% das gestantes, você vê um TSH realmente abaixo do limite de detecção, abaixo de 0,1 milunidades por litro. Isso pode durar até mais ou menos, né, que você vê essa supressão até o finalzinho do primeiro trimestre. Como é que se faz para diferenciar uma coisa da outra? Simples. O TRAB, a dosagem do TRAB, ela vindo negativa, você prioritariamente vai pensar na tirotoxicose gestacional transitória, que está associada com a hiperêmese gravídica também. Questão já da paciente, que é um pouco mais complicada, a paciente que ela já tem uma doença de Graves prévia à gestação e te manifesta o desejo de engravidar, essa paciente ela tem que ser muito bem alertada, você tem que discutir muito bem as estratégias de tratamento para ela. Por que a gente fala isso? De acordo com o descontrole da doença de base dela e de acordo com o tratamento que vocês decidirem em conjunto, você pode ter alterações do título do TRAB. E o TRAB, ultrapassando a barreira placentária, pode causar alguns probleminhas para o feto. Então, além disso, você tem que também, dependendo do tratamento que você vai escolher, aguardar um certo tempo, enfim, para liberar essa paciente para engravidar. E, obviamente, você não quer que essa paciente engravide descompensada. Se você puder programar, quanto melhor, né? Então, a gente vai sempre buscar que essa paciente entre na gestação com a doença compensada, até porque é mais fácil, inclusive, para ela conceber, mas também o acompanhamento durante a gestação é mais ajustadinho. Sobre a questão das opções terapêuticas, isso aqui pré-gestação, a gente tem que verificar algumas coisas. A gente tem basicamente disponível 3 tipos de opções. Ou você usa as drogas antitiroidianas, ou você faz o iodo radioativo, ou você pode incorrer também no tratamento cirúrgico. Tudo tem sua vantagem e sua desvantagem. No Brasil, habitualmente, até acho que do ponto de vista cultural, escolhe-se mais o tratamento com as medicações antitiroidianas. Que, no caso aqui, tem uma vantagem grande. Elas podem levar a uma diminuição dos títulos de TRAB ao longo do tratamento. Entretanto, esse tratamento é um tratamento longo. Ele, em geral, dura 2 anos para você manter a paciente compensada. Você pode até conseguir tirar a medicação, mas você tem a chance de recidiva aí que beira, às vezes, a casa de 70%. Então, às vezes, você está tratando a paciente e ela está usando medicação, seja no primeiro curso, ou seja porque recidivou e ela não quis optar por outra estratégia, por exemplo, e você está mantendo ela em droga antitiroidiana. É importante lembrar que seja o tapazol, né, que é o metimazol, seja o propiltiuracil, eles causam
efeitos adversos aí, né, tem uma teratogenicidade. A gente nota que eles também atravessam a barreira placentária. O metimazol, ele, em princípio, apresenta efeitos adversos piores, como aplasia cutis, atresia de coana, de esôfago. Em geral, o propiltiracil ele tem efeitos colaterais menores, como alterações de cisto em face, cisto em pescoço, alterações do trato geniturinário. Então, também conversar com a paciente essa questão. Se a gente vai manter esse tratamento, ou se a paciente tem necessidade de manter o tratamento durante a gestação, qual a droga que eu vou escolher? Qual é menos deletéria para ela e para o neném? Questão do iodo radioativo, talvez a gente vê que nos Estados Unidos ele é muito mais usado, até por conta do ponto de vista econômico, apesar de ser mais caro do ponto de vista de curto prazo, no todo do tratamento ele é mais barato. Ele tem uma grande questão, duas grandes questões a ser levantadas. Primeiro, essa paciente ela pode incorrer no aumento agudo ou até de médio prazo dos títulos de TRAB, o que não é legal para o bebê. E também, essa paciente, ela, após ser tratada, em geral você leva a paciente do hiper para o hipotireoidismo, você vai ter que manter ela bem ajustada com a dose da tua levotiroxina, e você também só vai liberar ela para engravidar pelo menos depois de 6 meses. Né? O iodo ele tem uma afinidade pelas gônadas, né? Ou seja, tanto o testículo quanto também os ovários. Então, em geral, você libera a paciente para engravidar depois de 6 meses. E a questão, obviamente, da tiroidectomia seria assim, o método mais arcaico, mas tem algumas vantagens aqui para a grávida, na verdade. Né? Ou seja, você não bagunça a questão dos títulos de anticorpos, você não tem essa questão de tenho que esperar tanto tempo para liberar, não tem questão de teratogenicidade, enfim. Mas, obviamente, você tem que escolher isso aqui em casos selecionados. O que a gente tem de recomendação é o seguinte: paciente com doença de Graves que vem compensada, tá? Essa paciente, você vai ter que conversar com ela a seguinte coisa. Bom, dona Maria, a senhora tem Graves, a senhora está usando uma dose baixa de antitiroidiano, que são essas doses aqui. Existe a possibilidade até de suspender o teu tratamento. Se você ter uma ideia, a gente consegue suspender em torno de 30% das vezes, consegue suspender quando em doses baixas e quando também o TRAB estiver baixo. Então, essa questão aqui que você tem que colocar nos pratos da balança de título de TRAB, quanto tempo a paciente tem de doença, quanto tempo ela vem compensada, como é que estão as funções tireoidianas dela anteriormente, te levam, às vezes, a fazer essa consideração de suspensão de droga. Obviamente, você suspende e não é assim, tchau, um abraço, se vira lá com o teu obstetra. Não. Essa paciente vai ser monitorizada bem mais de perto. Então, primeiro trimestre, o TSH de 2 em 2 semanas, do segundo trimestre para frente, de 4 em 4 semanas, para verificar se vai haver uma recidiva. Agora, na paciente que ela vem descompensada, ou ela tem alto risco de descompensar, ou seja, tem um TRAB lá nas alturas, usa dose alta de antitireoidiano, essa paciente você não vai suspender droga. Só que o que você vai fazer é o seguinte: a gente usa hoje na nossa prática muito mais frequentemente o tapazol, o metimazol, por conta da meia-vida dele, ser mais cômodo para usar, você usa em dose única, o propiltiracil você tem que usar pelo menos 2 ou 3 vezes por dia, por conta da meia-vida dele. Mas, quando a mulher está grávida, em geral, você solicita aí a troca do metimazol para o propiltiracil, por conta dessa questão que a gente conversou dos efeitos colaterais pro feto. Tá? Existe uma formulainha que você faz a taxa de conversão, a dose é de 1 para 20, né? Ou seja, o paciente que está usando 10 miligramas de tapazol, você vai usar 200 miligramas de propiltiracil para ela. Após a 16ª semana, que você já tem aí a formação do bebê já quase que completa, aí sim você pode cogitar sair do propil e voltar para o tapazol. Ou se mantém o propil, se ela estiver bem compensada. O que se coloca aqui, talvez a paciente que venha bem, chegando à 16ª semana, você fale, poxa, aquele ditado, né? Time que está ganhando não se mexe. O paciente está bem, está compensado, por que eu vou mudar outra vez? Enfim, só se existir realmente uma necessidade para isso. Tá?
E você vai monitorizando a paciente também de 4 em 4 semanas. Não precisa ser de 2 em 2, como naquela que a gente suspendeu, mas você vai monitorizando como a gente faz também no hipotireoidismo. Tá? E a meta terapêutica aqui, por incrível que pareça, é deixar o paciente com T4 total, ou T4 livre, enfim, mas o mais adequado T4 total, no limite superior da normalidade ou pouco acima. Por quê? Quando a mãe está extremamente bem compensada, se ela tiver eutiroideia, normalmente o bebê vai estar em hipotireoidismo. As medicações atravessam a barreira placentária e eles têm um efeito maior no feto do que na mãe. Então você deixa a mãe levemente hipertireoideia, sem problema nenhum, para você não prejudicar, não ter um bebê que nasça aí com um quadro de hipotireoidismo. Sobre o TRAB especificamente, a gente vê que o paciente que tem Graves, que está em uso de antitireoidiano, ou aquele paciente que já foi tratado com radiodo ou com tireoidectomia total, essa paciente engravidou, você deve pedir o TRAB precocemente. Foi aquilo que a gente falou. O TRAB também ele vai influenciar na tireoide do bebê. Se o TRAB estiver elevado, você vai repetir a dosagem aí entre a 18ª e 22ª semana de gestação e também entre a 30ª e 34ª. Para quê? Se esse TRAB estiver elevado permanentemente, ou seja, nessa fase aqui, quanto que é o elevado? Acima de 5 unidades por litro ou acima de 3 vezes o valor superior da normalidade, aí você tem um risco grande de ter um nenenzinho que nasça com quadro de hipertireoidismo. Não é que você vai fazer alguma coisa nesse momento, né? Mas você já alerta aí algumas situações mais para frente. Bom, terminando aqui a parte das recomendações, como que eu vou seguir essa minha paciente? Paciente que chegou no primeiro trimestre com TSH suprimido, que muitas das vezes é o normal, como a gente falou, até 5% das vezes você tem um TSH abaixo dos níveis de detecção da máquina lá do laboratório, mas, ou seja, o paciente chegou com TSH suprimido, você vai fazer a avaliação clínica e vai dosar o TRAB. Essa paciente ela pode ter uma tireotoxicose gestacional transitória? Pode. Em geral, o TRAB vai vir negativo aqui. O que você tem que fazer é terapia de suporte, hidratação. A gente sabe que isso aqui é autolimitado. Não tem indicação nenhuma de usar a droga antitireoidiana. Muito prioritariamente, você vai, quando muito, usar aí um beta-bloqueador como sintomático só. Até por conta dessa transitoriedade do quadro. Tá? Bom, terminando, último tema, sobre nódulo tireoidiano e câncer de tireoide na gestação. Primeira coisa que a gente sempre fala, não faz parte de uma rotina a gente avaliar, ou seja, anatomicamente, morfologicamente, a tireoide na gestação, por meio de ultrassom. Obviamente, você vai palpar, etc, etc. O que você nota é que, eu até às vezes brinco com meus pacientes dizendo que isso vai para o YouTube depois, né? Vai ficar para sempre, né? Mas eu vou falar. Enfim. Eu brinco dizendo que câncer de tireoide, se fosse um câncer sério, quem tratava era um oncologista, né? Como não é um câncer que tem um curso indolente, ele é menos agressivo, pelo menos os cânceres diferenciados de tireoide, quem trata na maioria das vezes é a gente, é o endocrinologista. Então, se você pega todas as orientações, os guidelines, os consensos que tem sobre investigação de nódulo tireoidiano, etc., existe até um grande divisor de águas que se coloca nos fluxogramas assim, nódulo tireoidiano em pacientes não grávidas. Então, em geral, não faz parte dessa avaliação desse tipo de lesão nesse contexto da gestação. Mas, enfim, você, obviamente, vai estar examinando a paciente pode notar um crescimento na região anterior cervical, você vai palpar a tireoide da paciente, e você pode notar um surgimento de uma lesão nova. Isso é perfeitamente comum. Quanto comum? Em até 21% das vezes pode acontecer isso. Aqui a gente está falando de mulher jovem, né? Gestante, em geral, mulher jovem. A gente tem que a prevalência de nódulos tireoidianos em diversas séries, em mulheres acima de 60 anos, chega a bater 66%, 65%. Então, o nódulo tireoidiano é uma entidade muito frequente no nosso meio. Vocês sabem disso. Então,
a gente, obviamente, também faz uma transposição para esse contexto da gestação e a gente vai notar, às vezes, o surgimento ou, pelo menos, a detecção de nódulos aí mais frequentemente. Câncer de tireoide, o quão frequente é, qual a incidência dessa afecção na gestação? A gente não sabe direito. Existem 3 grandes estudos. Esses 3 grandes estudos são feitos em centros de referência, tipo Mayo Clinic, etc., que você tem um viés de seleção. E aí você chega lá e tem 30% das mulheres aqui tinham câncer de tireoide. Mas você pega um paciente enviesado, ele tem um viés de seleção importante. Então, eu coloquei, deixei interrogado aqui. A grande questão, que isso é uma pergunta frequente, é o seguinte: doutor, eu tenho um nódulo de tireoide e eu engravidei. A gestação pode alterar esse nódulo de tireoide? Ele pode deixar ele mais agressivo, essa lesão, crescer mais? Em geral, você pode ter até um crescimento da lesão como um todo, até porque a gente vê que você tem pacientes que chegam a aumentar o volume tireoidiano de 10% a 40% do volume basal. Então, por contiguidade, você também pode ter um aumento do nódulo propriamente dito. Entretanto, a gestação por si só, todo esse balanço que tem aí de estrogênio, TBG, TSH que suprime, HCG, etc., não altera a citologia da lesão. Você pode ter até um aumento, porque você tem um aumento da tireoide como um todo, mas alteração de citologia, não. Então, o que acontece? Você, no teu exame físico, notou um nódulo novo, a palpação, essa paciente tem fatores de risco para malignidade, quais são? Olha, eu tenho um parente de 1º grau que já teve câncer de tireoide. Eu, quando mais nova, fui exposta a radiação ionizante na cabeça e pescoço. Eu sou de uma família que existe síndrome genética, enfim, por câncer de tireoide, por câncer medular ou neoplasia endócrina múltipla. Então, essas pacientes, obviamente, associados a teu exame físico positivo, você sim aí vai pedir um ultrassom. E aí, o fluxo de investigação segue parecido, para não dizer igual, o esquema que você faz para o paciente que não está grávida. É mandatório você fazer sempre um TSH para o paciente que você tem uma dosagem, que você detecta, que você diagnostica um nódulo de tireoide. Por quê? O TSH estando suprimido, você faz pelo menos uma hipótese diagnóstica de que aquela hiperfunção tireoidiana pode ser advinda daquele nódulo tireoidiano, ou seja, o nódulo tireoidiano ser autônomo, que é o tal da doença de Plummer que a gente chama. Agora, cuidado na gestação. Na gestação, normalmente, a gente já vê uns TSHs mais diminuidinhos, como a gente veio conversando até aqui agora. Então, se você se depara com esse nódulo que você diagnosticou pelo ultrassom com TSH supresso, em geral, você faz algumas avaliações seriadas, e se esse TSH se manter supresso após a 16ª semana, que já é uma hora para começar, a ele se descolar um pouquinho do fundo do poço ali, vamos colocar assim, você pode, se for um nódulo ultrassonograficamente suspeito, você pode puncionar, mas o ideal seria você fazer a cintilografia. Agora, a cintilografia, que é um exame que me dá uma informação de função do nódulo, não de anatomia do nódulo, você só vai fazer pelo menos depois que a minha mulher parar de amamentar. Então, mas e aí? E se for câncer? O câncer de tireoide, pelo menos os diferenciados, o papilífero e o folicular, são cânceres indolentes, são cânceres que não têm um comportamento tão agressivo. Então, você não precisa ter essa pressa toda também. Agora, se for um nódulo tireoidiano e esse TSH ele não está supresso, né, mesmo na gestação, aí você vai avaliar se deve ou não fazer punção, de acordo exatamente como manda os consensos na paciente não grávida. Ou seja, você tem, de acordo com as características da ultrassom, uma estimativa de risco de malignidade maior ou menor. Então, eu não vou entrar aqui no detalhe, mas assim, são características de malignidade. Um nódulo hipoecóico, com limites mal definidos, com margens irregulares, com microcalcificação interna, com uma vascularização mais na parte central do que na parte periférica, em geral acima de 1 centímetro, aí você cogita fazer essa punção ou não. Tá? Bom, quando a gente faz a punção tireoidiana, a punção do nódulo tireoidiano, você tem os resultados que eles vão vir de maneira uniformizada.
você tem um sistema de classificação, que chama de Bethesda, que se você for no Japão, nos Estados Unidos, na Austrália, aqui no Brasil, pode ter até a descrição no laudo, mas a conclusão tem que estar padronizada. Bethesda 1, 2, 3, piriri, pororó. O Bethesda 5 e 6 é a lesão que é, vamos dizer, 90% de ser maligna, e o 6 é o 100% de ser maligna, apesar de ser um exame citológico, né? Vamos colocar assim. Mas, se for um Bethesda 5 e 6, e a lesão estiver estável, indolente, o que acontece na maioria dos casos, você posterga a tireoidectomia para após o parto. Tá? Se for, obviamente, um 5 e 6, mas tiver um comportamento agressivo, você tem que detectar linfonodo já acometido, ou seja, metástase linfonodal, aí não tem erro, é tireoidectomia total, até mesmo se o paciente tiver lesões intermediárias ou indeterminadas, que é o Bethesda 3 e 4. O Bethesda 2, que é o benigno, o 1 é a amostra insatisfatória, o 3 e 4 são lesões aí citologicamente indeterminadas. Mas se você tiver uma suspeita de comportamento agressivo, e essa suspeita é dada como? Pela tua avaliação clínica que você fez antes, daqueles fatores que eu coloquei de risco de malignidade. Aí você, obviamente, também parte para a tireoidectomia total. Em qual momento? A gente sabe que, em geral, cirurgias na gestação, o momento ideal seria no segundo trimestre. Agora, dependendo da gravidade do quadro, você às vezes faz ou no primeiro ou no terceiro, de acordo com o que for. Tá? Agora, eu acho que essa situação ela é eventual, vai ser assim, não vai ser tão frequente. Talvez o mais frequente, e é o que a gente nota hoje em dia a gente vê um excesso de punção. Tá? Até existe uma discussão, porque você tem feito diagnósticos de cânceres de tireoide de lesões abaixo de 1 centímetro, que é o que a gente chama de microcarcinoma. Então, assim, a gente vem de um contexto que a gente pede muito ultrassom, você, por conta disso, faz mais punção, às vezes, do que deveria fazer, e aí você, diante de uma lesão que é de menos de 1 centímetro, que você falou, não, é um carcinoma, você também, às vezes, trata demais o paciente. Então, existe uma discussão hoje, do ponto de vista das sociedades endocrinológicas aqui, colocando, será que o tratamento que eu faço para o meu paciente, que tem um microcarcinoma, ele não causa mais mal do que se eu deixasse aquela lesão lá quietinha? Então, existe essa discussão toda. Então, de qualquer forma, a gente vai ver no consultório hoje cada vez mais pacientes em idade fértil, que já tem um diagnóstico, já tive câncer de tireoide, já operei, já tenho um talhozinho no pescoço, estou tomando meu Synthroid, meu Eutirox, enfim. Então, isso aqui acho que é mais frequente que vocês vão ver a partir de agora, ou já vem isso mais frequentemente. Então, como é que eu devo manejar essa paciente? Que, no final das contas, essa paciente ela é um hipotireoidismo. Pós-cirúrgico, mas é um hipotireoidismo. E aí, como é que fica a história de TSH, mantém 2,5, mantém acima, abaixo, o que eu faço? Bom, o que você deve seguir são as metas determinadas pré-concepção. Então, trocando em miúdos aqui, a gente sabe que a gente classifica, depois quando sai o anátomo patológico, o câncer de tireoide em câncer de tireoide de baixo risco, risco moderado e alto risco. O que é esse baixo, médio ou alto? É risco de recidiva de lesão. Então, um paciente com baixo risco de recidiva de lesão, a gente mantém um TSH entre 0,5 e 2 de TSH. Um paciente com moderado ou alto risco de recidiva, a gente deixa um TSH abaixo de 0,5 ou até abaixo de 0,1, suprimido mesmo. Então, o que você deve seguir, aí o que vai se sobrepor é a indicação em relação ao risco de recidiva de lesão. Ou seja, você vai seguir as metas pré-determinadas para o segmento do câncer de tireoide. E, obviamente, para você verificar isso, você faz o mesmo procedimento que você faz no hipotireoidismo lá que você está tratando, na paciente lá que tem Hashimoto, enfim. TSH de 4 em 4 semanas até a meio da gestação e pelo menos mais uma outra medida próximas 30, 32 semanas. Ok? Bom, acho que era isso que eu tinha para falar. Espero não ter sido enfadonho, uma manhã chuvosa de sábado. E vocês fiquem à vontade para fazer alguma colocação, perguntas, etc. Obrigado. Juliano, excelente apresentação.
não tenho dúvida que pela chuva, pelo todos os transtornos que estão acontecendo, acho que contribuiu muito o conteúdo da apresentação. E uma discussão que eu queria colocar aqui é tendo o Brasil como uma área que tem alta ingesta de iodo, que até ensejou a redução da quantidade de iodo no sal de cozinha. Qual o risco, e se há risco, em tempos de suplementação, do excesso de consumo de iodo para a mãe e para o feto? Ótima pergunta. Se você depois ler o Consenso da Sociedade Americana de Tireoide, ele faz um capítulo quase inteiro sobre suplementação de iodo, reposição de iodo. Que ele justamente coloca essa questão de a demanda por iodo na gestação também aumenta, em torno de 50%, 40%. Mais ou menos paralelo à demanda do T4, né, dos hormônios tiroidianos finais. Eu não quis entrar nesse mérito nessa apresentação justamente por isso, porque a gente vive num país de que, na verdade, o aporte de iodo ele é mais do que suficiente. Então, é o que justificou essa discussão toda de diminuir a proporção de iodo no sal de cozinha. E também tem essa história toda dos ortomoleculares e afins, que qualquer coisinha dão iodo para todo mundo. Saiu uma recomendação, agora em fevereiro, da SBEM, sobre essa questão de suplementação de iodo. O pessoal, em geral, faz com Lugol, né, que é a solução de hidreto de potássio, 5%. Cada gotinha daquela, acho que tem 20 vezes, alguma coisa assim, agora o número não sei de cor. Cada gota não é... você toma 5 gotinhas por dia. Não, cada gota tem, acho que 20 vezes a quantidade de iodo que você precisa por dia, fora o iodo que a gente come aí no sal e tudo mais. Então, eu acho que no ambiente que a gente vive hoje, por isso que eu não enveredei por esse caminho aqui na aula, a gente acho que não tem necessidade dessa questão de se preocupar em aporte de iodo. Apesar de que, se você lê o documento, ele fala, não, tem que fazer, piriri, pororó, mas em ambientes, em contextos que você cursa com um aporte não adequado, em termos, né, reduzidos de iodo. Mas aqui no Brasil, fatalmente, não. Então, assim, inclusive nessa determinação, nessa recomendação da SBEM, eles até falam que realmente não tem indicação de suplementação no Brasil. Então, não. No ambiente que a gente vive hoje, não. E essa coisa do selênio também, eu sei que você não perguntou, mas assim, vamos falar dessas coisas, né, meio transcendentais, assim. O selênio não é tão transcendental assim, o selênio tem embasamento científico, mas você vê que, se a gente for pensar, esse cara que a gente colocou, o tal do Negro, que é um cara que publica bastante nessa parte, ele fez estudo com selênio na paciente com dificuldade de engravidar, que tinha anticorpo positivo. A gente faz isso, por exemplo, para paciente não grávida que está tendo algum ataque aí autoimune dos altos anticorpos da tireoide, com resultados bons. Em oftalmopatia de Graves é uma maravilha. Você faz selênio para o povo, melhora, que é uma maravilha. Agora, ele tentou fazer na gestação, mas assim, não teve resultado, vamos dizer, favorável. Assim, não teve tanto desfavorável, mas também não teve nada que endossasse e falar, não, tem que repor. Talvez aqui nesse caso valha muito mais a pena em termos de você ser efetivo com a introdução do hormônio tiroidiano em doses baixas do que usar selênio. Mas o selênio não é tão assim, transcendental, não. O iodo, no nosso ambiente, ele é desnecessário. Professor, a gente vê a indústria farmacêutica tentando empurrar para a gente produtos tipo Iodara, que a gente use para gestantes, principalmente para as eutiroideias. Então, o senhor também seria contra esse uso de iodo externo, né? Sim. De repor iodo. Porque o nosso aporte de iodo via dieta, hoje em dia, ele é até mais do que suficiente. E o pessoal fala assim, não, mas eu como sal rosa do Himalaia. Todos esses sais são iodados. Entendeu? Eu tenho para mim que esse sal rosa do Himalaia é meio propaganda enganosa. Né? Isso. Então, esses produtos de iodo, tipo esse que eu citei, não servem para nada, na realidade, né? Serve para dar problema. E se ele for feito principalmente em paciente que já faça reposição de medicação de tireoide, ele pode ser mais prejudicial ainda? Então, eu tenho uma aula até que legal, chama Armadilhas em Teste de Função Tiroidiana. O iodo, na verdade, ele pode causar um efeito ao contrário. Você começa a dar iodo demais para o paciente, tá?
A tua tireoide ela começa a entender que ela está num ambiente riquíssimo em iodo e que se ela acompanhar esse excesso de matéria-prima, ela vai fabricar mais um produto final. Então, o que ela faz? Ela se recolhe, ela se, vamos dizer, gera uma resistência, né, para captar menos iodo e produzir menos hormônio tireoidiano. Numa situação que você mantém a tireoide exposta a isso há um bom tempo, né, e depois você volta para uma situação do contexto de iodo, vamos dizer, normal, você gera um hipotireoidismo, na verdade, né? Então, a gente vê no paciente que usa de iodo, muitas das vezes, TSH alterado, para cima, né? Alto. Então, é o que você falou, não serve para nada? Serve para atrapalhar a nossa vida. Então, assim, é complicado isso. Então, a gente já tem na nossa dieta suficiente. Se a gente fosse um país que realmente, por exemplo, vamos pegar o Brasil nos anos 60 para trás. Não aqui em Salvador, que é no litoral, que tem um aporte maior por conta de fruto do mar, do solo, etc. Mas você pega lá em Brasília, né? Ali, que você tem no interior do Brasil, você tinha causas importantes de hipotireoidismo por carência de iodo, bócios também por conta de carência de iodo, muito frequentes na região. A papuda, que é a prisão, você sabe por que tem esse nome? Por causa disso. Era de uma família, uma família que as mulheres, por viver num solo, né, num ambiente que tinha carência de iodo, ou seja, comia alface que plantava, a couve que plantava não tinha iodo. Então, aí você tem algumas pessoas que são propensas a desenvolver bócio por carência de iodo. Então, era uma família que tinha um monte de mulher papuda. O governo, quando foi se instalar lá, foi comprar a fazenda para construir a prisão. E aí ficou a prisão na fazenda das papudas, isso aqui, aí ficou a prisão da papuda. É isso. Oi? O quê? Eu queria lembrar que eles não são de Brasília, eles são enviados para lá. Mas, assim, naquela situação, aí sim, acho que fazia sentido. Hoje em dia, aí acho que nos anos 60 que começou essa questão de iodar o sal de cozinha, para levar o iodo para as situações, para os rincões aí, né? Vamos colocar. Então, por conta da gente comer muito sal hoje em dia, na nossa dieta ocidental, acaba que o iodo vai de carona e você excede a quantidade. Então, esse uso de suplementos, que você vê que o representante vai lá te oferecer, falar para dar, etc., se você pegar descontextualizado o documento que, olha, é o consenso da Associação Americana de Tireoide, lá está dizendo para usar. Mas aí você está descontextualizando o negócio. Tá. Juliano, bom dia. Eu queria dar os parabéns pela sua aula. Acho que todos nós fizemos a excelente escolha de vir passar a chuva aqui assistindo sua aula. Mas, assim, eu queria fazer uma pergunta, porque a ideia realmente foi essa, a gente trocar experiência entre especialistas, né, de diferentes especialidades. Então, a gente sabe, como gineco, o aumento da incidência da tireoidite após a gestação. Isso, né? Acho que em torno de, se eu não me engano, de 5%, 7%. Isso. Então, assim, eu queria a sua opinião como especialista. Você indica começar essa investigação, dosar os hormônios tireoidianos no pós-parto? Em que momento? Seria 3 meses, 4 meses pós-parto mesmo? Ou tem indicação de fazer antes disso? Porque, por causa desse aumento dos casos. Clinicamente falando, por exemplo, até se coloca, por exemplo, se você pega uma paciente que você começa a suspeitar, por exemplo, depressão pós-parto. É bom fazer um TSH para fazer o diagnóstico diferencial, para saber se não é depressão mesmo, se não é hipotireoidismo. Então, quando ocorra, se for com 2 meses, etc. Existem algumas definições para você colher o TSH. Em geral, fazendo aí 3 meses após, a gente sabe que o TSH ele é um hormônio lento para entrar no estado de equilíbrio, no steady state dele. Então, por exemplo, eu modifico a dose de um paciente que eu estou tratando, não adianta eu pedir o TSH semana que vem, que ainda vai estar ainda bagunçado. Então, umas 4, 6 semanas seria o ideal. Eu acho que, do ponto de vista, se não houver clínica, mas para fazer rastreamento, em torno aí de uns 3 meses. Na tireoidite pós-parto, rotineiramente, o que vai acontecer? Vai acontecer uma tireotoxicose, depois o paciente volta, faz a fase hipotireoideia, aí você tem um percentual que continua em hipotireoidismo e vai embora, e temos que volta para o normal. Mas acredito assim, pensando
Na parte clínica, você vai pedir quando você suspeitar. Mas acho que 3 meses pós-parto seria vamos dizer, um timing adequado. Tá? Mas, assim, se você clinicamente... Eu não sei como é que é a rotina do obstetra. Assim, a paciente ela volta com quanto tempo depois? Ou assim, deu à luz e a gente se vê depois ali para fazer uma revisão pélvica e, enfim, como é que é a rotina? Três meses. O que nessa época, se for o quadro classicão mesmo, ela pode estar em tireotoxicose, né? Ela pode estar com o TSH suprimido. E depois ela faz o rebaixamento. Tá? Mas acho que casaria bem com esse time de vocês. Isso. Eu sou endocrinologista aqui de Salvador. Concordo com a não reposição de rotina para o iodo, né, para as gestantes da gente. Mas eu acho que o Brasil ele tem muito pouco estudo com grávida. Eu fiz mestrado a gente avaliou o nível de iodo nas grávidas aqui de Salvador. E aí? E aí que a gente encontrou 61% de deficiência. Foi? Foi. A gente submeteu agora para publicar, acho que vai entrar nos anais de endocrinologia. Nos arquivos? Clínica. Nos arquivos. Opa, desculpa. Então, a gente encontrou 61% de deficiência, apesar de Salvador ser uma cidade litorânea, enfim, que as pessoas consomem peixe, né, de rotina. E isso muito por conta dessa parte fisiológica, né, de aumento da demanda. Da demanda, isso. A maior parte dos estudos nacionais mostram deficiência em grávida. 50%, 60%. Então, assim, só existem 6 estudos nacionais. Desses 6, 5 mostraram deficiência. O que aconteceu de novo esse ano foi um estudo do Rio, que foi o estudo maior. O meu foi com 250 gestantes. O estudo do Rio conseguiu 600 gestantes. Então, esse estudo do Rio mostrou 39% de deficiência, mas foi o único estudo que mostrou excesso de iodo em 7% das gestantes. Então, assim, os 5 estudos que mostraram deficiência não mostraram excesso. Mostraram o normal ou deficiência. Ou deficiente. O dele mostrou esses 3, suficiência, deficiência e excesso. E quem teve excesso mostrou uma alteração de TSH, tendendo a hipotireoidismo. Isso. Então, assim, até o ano passado, que foi quando eu defendi meu mestrado, eu acreditava, sim, nessa reposição rotineira para as nossas grávidas. Não nossas da Bahia, do Brasil. Sim. Agora, eu já não sei mais, porque esse estudo do Rio foi maior e eles usaram um método que é o melhor método do mundo. Então, essa presença de excesso já deixou a gente assim mais cauteloso ainda. Então, o que a sociedade brasileira, o pessoal que está estudando muito iodo está querendo agora, é fazer uma avaliação nacional, que nem existiu em adulto, né, que norteou a diminuição do sal. Estão querendo fazer isso com grávida, para a gente ter noção do que recomendar. Porque, na verdade, a gente não sabe, e a maioria dos estudos mostrou um grau elevado de deficiência, sem alteração de função tireoidiana. E esse último estudo que deixou a gente assim mais... O legal da medicina é isso, né? Que é a ciência das verdades transitórias, né? Sim, então, assim, você fala uma coisa hoje, amanhã, tipo, saiu um negócio novo. Que você... Enfim. Eu acho que, assim, a boa prática médica ela começa por um bom diagnóstico, né? E é o que você falou. Você vê que eu falei de câncer de tireoide. Qual é a incidência de câncer de tireoide em grávida? Sabemos. Você tem 3 estudos no mundo e só de lugar grande, só de centro de referência quaternário, não é nem terciário. Se a gente for transpor isso para o iodo, é uma situação que, vamos dizer, é um tema mais, vamos dizer, opulante, que todo mundo conversa sobre, mas a gente não tem estudo para dizer muita coisa para a gente. É o que você falou. Olha, nos estudos antes que a gente fazia, de acordo com o método, com o ensaio que eu fazia, né, laboratorial, eu tinha ou normal ou deficiência. Agora já foi feito num método mais, vamos dizer, inequívoco, vamos colocar assim, que já mostrou 3 situações: a suficiência, a insuficiência e o excesso. E é o que você falou, no excesso você cursa com isso. Então, assim, até a gente realmente ficar sob uma base sólida para emitir uma opinião, né? Foi o que eu coloquei. Eu não quis enveredar por esse caminho, porque assim, se você lê o documento,
Saiu ano passado, né? Não sei se acho que você leu. Ele lá diz, tem que fazer reposição, piriri, parará, tarará. Mas o interessante dos Estados Unidos, que é quem recomenda que o mundo norteia pela recomendação americana. Isso. Os estudos com a população geral fica igual ao Brasil, suficiente em iodo. Isso. Mas quando eles estudam gestantes, eles têm o parâmetro nacional de gestantes. As gestantes deles são deficientes. Isso, até por conta da fisiologia. Apesar da população geral ser normal, igual a nossa. Isso, mas é por conta da própria fisiologia. Se aumenta a demanda por iodo. Eles estudaram a população. Aí como a gente não tem vamos dizer, um diagnóstico adequado, você não sabe para onde que você vai. Né? Perfeito, é isso. Então, mas foi o que eu falei. Pode ser que daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, a gente tenha esse estudo pronto e a gente consiga falar, justamente. Fazendo o link com a pergunta dela. Mas e aí, o iodo ajuda? Ele não influencia em nada? Influencia. Eu ainda acho que ele, às vezes, pode mais me atrapalhar do que ajudar nesse momento. Porque eu não sei para onde que eu vou. Mas a partir do momento que eu faço assim, mas a partir do momento que eu chegar e falar, não, eu consigo fazer um diagnóstico de deficiência de iodo para essa paciente e repuser adequadamente, aí maravilha. Se a gente for falar em termos de outras vitaminas, a questão da vitamina D. Você acompanhou o que aconteceu, toda essa bagunça de novo agora. Qual o valor de corte? Se você for perguntar, em 1990 era 15, depois virou 20, aí depois virou 30. Aí agora voltou para 20, mas você deve manter acima de 30 para o paciente com um grupo de risco, vamos colocar, entre elas as gestantes. Enfim. É uma bagunça. Sem sombra de dúvida. Como a gente pensa, né? O paciente lá, doutor, eu vim aqui tomar testosterona. Não, se você tem deficiência, a gente vai repor. Uma coisa é o paciente estar normal, você vai suplementar. Aí não. Né? Então, o que você falou, como a gente sabe fisiologicamente que você aumenta a demanda por iodo, faz todo sentido você repor para atingir o valor normal. E esse aqui é mais uma complicação. Depois que fizer isso, a gente vai ter que rever todos os TSH do povo todo, porque também o valor de referência do TSH também depende do aporte de iodo da população também. Ou seja, é um efeito dominó, né? Eu queria só provocar a discussão, porque a questão não é só do hipotireoidismo na mãe, mas também do feto no excesso de iodo. Então, tem um duplo malefício. E a outra coisa que diz respeito à assistência pré-natal, que muitas vezes está mais preocupado com a suplementação, que por conceito é dar como se não tivesse nada, e quando deixa de interferir nos hábitos dessas mulheres. Então, a gente tem aqui sobrepeso na ordem de 50%, obesidade na ordem de 20%, pacientes que têm feito um consumo cada vez menor de laticínios em relação a isso, dos próprios alimentos que também ricos em ômega 3, que poderiam também ter um aporte de iodo. Então, eu acho que o investimento é em fazer um inventário do padrão alimentar dessa paciente e fazer as intervenções para melhorar. Eu acho que, por enquanto, o ponto é esse. Queria agradecer a presença de vocês, o esforço de vocês saírem de casa hoje, num sabadinho de chuva gostoso para ficar dormindo. Como eu falei mais uma vez, é um prazer sempre vir aqui, eu gosto muito da cidade. E fico disponível, inclusive, para eventuais questões, essas coisas. Tem meu e-mail aqui também. E para voltar em outras ocasiões, para também a gente discutir junto aqui. Obrigado. Bom café da manhã para todos. Juliano, está aqui o certificado. Agradeço mais uma vez. Falo em nome da Sojiba, que foi um prazer tê-lo pela segunda vez. Tivemos a oportunidade em 2016 de discutir diabetes em gravidez. Eu acho que, mais uma vez, você brilhou na apresentação, trouxe uma excelente discussão. E com o patrocínio e apoio da SEIB, a gente tem a oportunidade de eternizar esse conhecimento no nosso canal Sojiba, para quem acompanhar. É um prazer. Seja bem-vindo à Bahia. Que eu queria só colocar o esforço que nós temos tido, junto com a diretoria da Sojiba e as comissões, na seleção dos temas. E até agora a gente tem tido a sensação de ter sido muito feliz de pegar temas relevantes, contextualizados, e que de alguma maneira possa impactar na prática clínica do dia a dia. Mas a gente está sempre aberto às sugestões, às provocações, para melhorar ainda mais essa escolha.
E a gente não deixa de agradecer a Sabin, que foi, na sugestão do tema, recepcionou bem. A questão metabologia e gravidez, eu acho que é um tema provocante, que está bem contextualizado. Então, agradeço novamente.